Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos. Para mais um vídeo, você está no Boa Noite Gigante, o último vídeo desta segunda-feira. E diferente do que eu venho fazendo normalmente no meu canal, eu já vou começar este vídeo dando notícias e informações para vocês. Pois o que acontece? Ontem, após a partida, a Polícia Militar do Recife divulgou uma nota, emitida, é claro, através das redes sociais, de que daria total segurança para o prosseguimento da partida. Inclusive a própria Polícia Militar de Recife falou sobre esta possibilidade de prosseguimento do jogo ao árbitro que estava no comando do apito, Rafael Claus. A nota, como está aparecendo na imagem para vocês, diz o seguinte: a PM reitera que garantiu a segurança da continuidade da partida, porém a arbitragem optou pelo encerramento do jogo e prossegue. Quando da invasão ao campo, polícias militares do batalhão de choque, de pronto, atuaram no sentido de coibir o fato, fazendo voltar os torcedores às arquibancadas, assegurando a incolumidade dos jogadores, comissões técnicas, arbitragem e demais profissionais presentes. Ou seja, segundo esta nota da Polícia Militar de Recife, a polícia deu total sustentação ao momento da invasão de campo e, em instantes, tirou os torcedores do esporte de dentro do campo e, segundo eles, assegurou a paz dentro do gramado. E a gente parte para outro posicionamento. Posicionamento do vice-presidente do Esporte Clube Recife, que em nota, em vídeo que a gente trouxe para vocês pela parte da tarde, disse, em um pronunciamento de 25 minutos na TV do Esporte Clube Recife, que a própria polícia confirmou, o posicionamento da PM de Recife, garantiria a segurança para a partida continuar. O engraçado é que nesta tarde foi divulgado um vídeo, torcedor. O vídeo que está aparecendo aí na imagem para vocês. Neste vídeo a gente vê um massagista do Clube de Regatas Vasco da Gama, funcionário, caído no chão, sendo chutado pelo mesmo VP do esporte que garantiu a segurança. Volto a repetir, é uma hipocrisia, cara, tremenda, que me impressiona. É uma inversão de valores que também me impressiona. O mesmo VP do esporte que, após a partida, em um pronunciamento de 25 minutos, garantiu a segurança, dentro de campo estava chutando um massagista do Vasco, acompanhado do goleiro reserva do Saulo do Sport. Inclusive o nome desse goleiro eu fui buscar para dar, as notícias corretas de quem foi responsável por chutar aí, no caso, o funcionário do Clube de Regatas Vasco da Gama. Foi o goleiro Carlos Eduardo Soares Mota, mais conhecido como Seco, goleiro do Sport, reserva de um goleiro que já é ruim do próprio Sport. Ou seja, ele não está lá para agarrar, porque se fosse bom, seria titular do Sport Clube Recife. Esteve lá apenas para bater no funcionário massagista do Clube de Regatas Vasco da Gama, enquanto a PM, enquanto a mesma polícia que garantiu a segurança da partida, estava diante da situação e não fez absolutamente nada para ajudar o funcionário do Vasco. Eu começo o vídeo desta maneira. Volto a repetir, é uma inversão de valores muito grande. Eu não vou falar que é uma falsidade para não subir um pouco o tom, mas é um desrespeito com o Vasco e com todos nós, torcedores vascaínos. Pelo menos seria uma atitude bonita ficar quieto perante a tudo que aconteceu. Funcionários do esporte, profissionais, dirigentes, presidentes, vice-presidentes, ou até mesmo torcedores, diante dessa atitude bizonha, patética, de invasão a campo para ir até torcedores do Vasco da Gama, seria melhor vocês se posicionarem ao contrário da própria torcida. Mas caso isso não acontecesse, pelo menos se ausentar, pelo menos ficar quieto. Agora, ter um posicionamento de jogar a responsabilidade da culpa por todo o tumulto que aconteceu em cima do Vasco e em cima de um jogador em específico, o Raniel, é um tremendo de um absurdo. As coisas que eu ouvi nesta tarde de segunda-feira não me enojam, mas trazem certo pensamento com relação ao futebol, do tipo, para onde o nosso futebol está caminhando. Pois você ver as cenas que aconteceram ontem em Recife, ver cenas como jogadores tendo que tirar torcedores de dentro de campo, pois o efetivo da polícia não deu conta para tirar todos os torcedores que invadiram o gramado e jogadores tiveram que fazer isso. E logo após todo esse tumulto acontecer, com tentativa de invasão ao vestiário, com os jogadores do Vasco tendo que ficar até horas da noite dentro do vestiário esperando acalmar o clima na cidade para sair da Ilha do Retiro, ter que ouvir ainda após todo esse tumulto que o Vasco foi o errado
em não voltar ao gramado e, além de tudo, que o grande culpado pela partida foi o próprio Clube de Regatas Vasco da Gama. Volto a repetir, se vocês estão se ausentando em criticar a torcida de vocês, pelo menos fiquem quietos. Não tentem jogar a responsabilidade para cima do Clube de Regatas Vasco da Gama, porque na boa, não tem lógica, não tem coerência nenhuma o posicionamento que vocês estão tendo. Com bons profissionais, gestores de clube sério, um clube grande no futebol brasileiro, tenham uma postura correta. Pensem no que vocês fariam se a mesma situação estivesse acontecendo com o Sport Clube do Recife. É dessa maneira que eu começo o vídeo, trazendo essa nojeira de fato que está acontecendo nessas últimas horas nos bastidores, dentro dessa briga que vai para a justiça e o Vasco pode, inclusive, ganhar os 3 pontos da partida. A gente vai falar sobre tudo isso, vamos trazer muitas outras informações sobre toda essa situação, palavras, de alguns advogados que vão esclarecer tudo o que pode acontecer a vocês, mas antes, torcedor, eu quero aqui dar as boas-vindas a todos que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Tem muitas pessoas chegando nestas últimas horas. Atualmente passamos os 69.700 inscritos. Faltam menos de 300 para que a gente possa chegar aos 70 mil. Eu conto muito com o seu apoio, de verdade. A gente quer muito mesmo chegar a essa marca. É um número significativo, é um número expressivo para o nosso crescimento. Então eu conto com você. Aí embaixo nesse botãozinho está escrito inscrever-se, aperte nele, se você está no seu celular, aperte com o dedo, se você está no seu computador, aperte com o mouse e ajude a gente a chegar aos 70 mil inscritos. Falta pouco e eu conto com o seu apoio. Se você é Vasco, se inscreva para ficar também por dentro de tudo que vai acontecer nos próximos dias se tratando dessa briga judicial. Além disso, deixe o seu like, aperte aí nesse sinalzinho do gostei, do joinha e principalmente ative o seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você e você fique muito bem informado de tudo que acontece aqui no nosso Gigante da Colina. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos que vamos, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, eu quero correr um pouco com as informações, pois temos muitas, para não ficar um vídeo tão longo, eu quero tratar de ser um pouco mais ágil, mais rápido nas notícias. Começar falando sobre Série B, porque ontem não deu tempo de falar sobre isso. A tabela está aparecendo aqui ao lado para vocês. E como vocês estão vendo, a situação é muito favorável ao Vasco e muito desfavorável aos times que estão abaixo do Vasco da Gama. Pois hoje o Vasco está a 3 pontos à frente do Sport. E além de tudo, além de estar a 3 pontos acima do atual 5º colocado, o Vasco tem 11 de saldo de gols. O Vasco tem um saldo de gols maior que o Sport 8 vezes. 8 vezes não, né? Tem um número 8 de saldo acima do Sport. O Sport tem 3 e o Vasco tem 11. Ou seja, além do Sport ter que pontuar, fazer pontos suficientes para encostar ao Vasco, também tem que tirar essa diferença de 8 gols, o que é muito difícil. O Sport teria que vencer as suas 3 partidas restantes, o Vasco perder 2 delas, para que o Sport possa ultrapassar o Gigante da Colina na tabela. Esta é a situação atual. O Vasco enfrenta ainda Sampaio Corrêa e ainda enfrenta Criciúma. Os 2 jogos no Rio de Janeiro, os 2 jogos dentro de casa. Torcedor, querendo ou não, o Vasco está muito perto do acesso. O Vasco só depende dele. O Vasco precisa vencer as suas 2 partidas em casa para conquistar o acesso de volta à elite do futebol brasileiro. Caso perca uma, o Sport, o Sampaio Corrêa e o Criciúma têm que vencer todos os seus 3 jogos, o que na boa é praticamente impossível, improvável. No máximo das 3 próximas partidas, Sport, Criciúma e Sampaio vencem 2 delas. As 3, 100% de aproveitamento não irá acontecer. Ainda sobre Vasco da Gama, trazer algumas informações importantes, então a gente volta para o meio da tela. Marlon Gomes, ontem acabou tendo que sair do jogo por um choque na cabeça. Foi reavaliado nesta segunda-feira, dia 17 de outubro, e está bem, segundo informações. O atleta vai seguir protocolo de concussão cerebral ao longo da semana, estará sendo reavaliado periodicamente, mas grande possibilidade dele estar realmente no próximo sábado à disposição da comissão técnica para a partida contra a equipe do Criciúma. Sobre treinos durante a semana, volto para o lado, como está aparecendo na grade de programação para vocês do Vasco. Treino todos os dias. O único dia de folga foi hoje, dia em que o Vasco chegou ao Rio de Janeiro de Recife. Hoje o elenco descansou, mas amanhã todos retornam ao CT Moacir Barbosa. Terá treino terça, quarta, quinta e sexta. 4 dias de treinos para a final que terá sábado, que pode cravar, de fato, o acesso de volta à elite do futebol brasileiro. Em caso de vitória do Vasco contra o Criciúma, em caso de derrota tanto do Sampaio Corrêa contra o Sport, o Vasco pode no próximo sábado cravar o retorno à elite do futebol brasileiro. Inclusive para essa partida contra o Criciúma, ingressos esgotados. Em menos de 5 horas a torcida vascaína esgotou os ingressos para o próximo sábado. Lucas, você vai à partida? Não conseguirei ir. Estarei
viajando, mas contra o Sampaio Corrêa estarei presente. A gente vai se encontrar lá. Vamos marcar um encontro, vamos tirar umas fotos. Estarei presente em Vasco e Sampaio Corrêa. E se você me ver dentro de São Januário, no Maracanã, me chame pra gente tirar umas fotos e comemorar junto o acesso à elite do futebol brasileiro. Essa é a situação. Inclusive, antes da gente prosseguir sobre essa situação dos 3 pontos que o Vasco pode e tende a ganhar, inclusive, dessa partida de ontem no STJD, o Raniel se posicionou, um posicionamento importante. A gente vai trazer mais assuntos, mais informações sobre isso nos próximos vídeos, mas eu quero trazer para vocês uma fala do Raniel que realmente justifica o porquê ele comemorou de forma tão assintosa ontem no seu gol. Ele disse o seguinte, como está aparecendo para vocês em uma entrevista ao UOL Esportes. Abre aspas, sempre que joguei na ilha recebi muitas provocações e ontem não foi diferente. Me chamaram de noiado, de drogado e de traficante. Sou ser humano, estou sujeito a erros, mas o pessoal também errou. A partir do momento que me atacaram, me chamar de noiado, drogado e traficante. Até porque comemorei um gol, da forma que eu achava que deveria comemorar. Foi um desabafo meu e não acho que fiz nada demais para causar aquilo tudo. Desnecessário. Esse foi o posicionamento do atacante do Vasco, que fez o gol e de fato comemorou. Após a comemoração, invasão, de torcedores, um funcionário ali da Polícia Militar dando a entender, não vou confirmar, que estava abrindo o portão para os torcedores invadirem ao campo, uma atitude muito suspeita também por parte de um funcionário da polícia que estava ali ao lado do portão. E diante disso, de toda a invasão, de agressão a mulheres, da suspensão do jogo, o Sport pode perder os 3 pontos, ou aliás, 1 ponto que havia conquistado do empate, e o Vasco conquistar os 3 pontos, ser considerado um WO. A CBF já se posicionou quanto a isso. A Confederação Brasileira do Futebol já enviou para o Supremo Tribunal de Justiça Desportivo os relatórios e súmula dos jogos, tanto do Vasco Sport, quanto também de Ceará e Cuiabá. Outro jogo que deu problema nesta tarde de domingo no futebol brasileiro. A expectativa, inclusive, dentro da entidade, dentro da CBF, é que ocorra uma punição célere para os 2 clubes ainda neste campeonato. Uma punição severa, uma punição ao Sport mandante e ao Ceará mandante, causadores da confusão. Não adianta falar que o Vasco, que o Raniel foi o causador, porque está nítido para todo o futebol brasileiro que o grande causador dessa confusão ontem foi o Sport Clube do Recife. Vice-presidente, funcionários, jogadores, torcedores, vocês estão inventando um enredo ridículo para culpar o Vasco da Gama e um jogador apenas por comemorar. Seria maléfico, banal ao futebol brasileiro se o Vasco fosse culpado depois de tudo que aconteceu. Inclusive, entre as penas possíveis, trazer informações, estão elas em dar a vitória ao Vasco e perdas de mandas de campo, ou multas ao Sport Clube Recife. A diretoria da CBF tem o entendimento de que os 2 casos são bastante graves, tanto do Sport quanto também do Ceará, e a avaliação de que o Supremo Tribunal de Justiça Desportivo tem que agir com rapidez e estabelecer penas duras como resposta para a sociedade, como forma de exemplo. E essas penas duras seriam perda de mando de campos, multas e até mesmo perda de pontos para o Sport e Ceará na Série A do Campeonato Brasileiro. Isso diz lá no artigo 20 do Regimento Geral de Competições. Vou trazer aqui para vocês. Jogos interrompidos por falta de segurança podem gerar placar de 3-0 contra o time causado da interrupção do jogo. Abre aspas. Se o clube que deu causa à suspensão da partida estava vencendo ou a partida estava empatada, tal clube será declarado perdedor pelo score de 3-0. Fecha aspas. Então esta é a situação. Inclusive no canal Eu Pratico Esporte TV, o Dr. Rômulo Martins, especialista em direito esportivo, explicou quais as punições que o Sport Clube do Recife pode acabar sofrendo. Citou até mesmo essa perda de 3 pontos com o Vasco ganhando a partida por 3-0 e, com todo respeito, cravando o acesso à elite do futebol brasileiro. Dê uma olhada aí nas palavras que dizem que o Vasco tem reais chances e condições de ganhar os 3 pontos nessa partida que aconteceu no último domingo. Uma partida só poderá ser adiada, interrompida ou suspensa, caso ocorra pelo menos um dos seguintes motivos. Aí nós observamos no inciso 1º, falta de segurança. E o árbitro relatou na súmula a falta de segurança. O árbitro relatou. E para concluir essa breve explanação do texto legal, observamos no artigo seguinte, no 20. Quando a partida for suspensa por quaisquer dos motivos previstos no artigo 19, ou seja, pela falta de segurança, assim procederá após o julgamento do processo correspondente pelo STJD. Se o clube que deu causa à suspensão da partida estava vencendo ou empatando, ou o jogo estava empate, tal clube será declarado perdedor pelo placar de 3-0. Isso é que seria assim, além da punição da perda de 1 a 10 partidas e da multa,
o Sport pode ser declarado perdedor desse jogo. E um ponto que tinha alcançado, o resultado da partida, ele pode perder. E o Vasco, além de ganhar vai ganhar 3 pontos. Mas deixa eu te perguntar. Então, torcedor, volto a repetir, as chances são reais. E aí, só para esclarecer também a você, o que o Sport está querendo fazer? No artigo diz assim, volto a repetir, né? Abre aspas. Se o clube que deu causa à suspensão da partida estava vencendo a partida estava empatada, tal clube será declarado perdedor. E o que o Sport está querendo fazer? Está querendo fazer com que o Vasco se torne esse clube que causou a suspensão da partida. No caso, a atitude do Raniel estaria motivando a invasão dos torcedores do Sport e automaticamente suspendendo a partida. Não, no caso, a lógica correta, que quem causou a suspensão foi o torcedor do Sport ao invadir o campo, não o Raniel por comemorar. Essa inversão de valores que o Sport está querendo causar, que de fato está me afligindo muito e está me causando certa, não revolta, mas tristeza pelo posicionamento por parte do Sport Clube do Recife. Um clube tão grande, tão tradicional no futebol brasileiro, tendo esse posicionamento de fato vergonhoso. Sobre o Sport, o que o clube pernambucano, né, está fazendo sobre essa situação? O Sport declarou hoje uma nota oficial, alegando que a delegação do Vasco não ficou presa na Ilha do Retiro, como está aparecendo assim, diz, em nenhum momento a delegação do time carioca esteve presa na Ilha do Retiro, que recebeu efetivo policial e privado reforçado para a partida, como o clube havia informado no início da semana, e além do mais, diz sobre o Raniel, abre aspas, após provocação do jogador Raniel em Santa Cruz e profundo conhecedor da rivalidade entre as uniformizadas locais, o clube destaca também a efetivação da Polícia Militar, que em poucos minutos conteve os infratores e em seguida garantiu a sequência da partida de forma segura. Volto a repetir, tentando justificar o injustificável essa nota do Sport Clube Recife. E além disso, o presidente da Federação de Pernambuco viajou para o Rio nesta tarde de segunda-feira para acompanhar essa repercussão da invasão na Ilha do Retiro diretamente da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, a sede que se encontra na Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. Lucas, quais pontos favoráveis ao Vasco? Todos os pontos são favoráveis ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Invasão de campo por parte da torcida, pedras que foram arremessadas ao gramado, tentativa de invasão ao vestiário do Vasco por parte dos atletas do Sport Clube do Recife, a permanência no vestiário até altas horas da noite por medo de sair até Recife e com medo até de uma represária fora, né, do estádio da Ilha do Retiro. Outros motivos, como também, né, agressão a funcionários do Vasco da Gama e vários outros aí que eu posso ficar aqui a noite toda citando, que dão, na minha opinião, causa favorável ao Vasco e sim a grande possibilidade de esse WO sendo favorável ao Vasco, automaticamente o Vasco ganhando os 3 pontos na partida de ontem. E além disso, uma influência positiva do Paulo Brax. Para quem não sabe, o atual diretor executivo do Clube de Regatas Vasco da Gama, ele presenciou, é claro, ontem a invasão do Sport, deu como encerrado, né, o caso, a partida de ontem, junto a Rafael Claus, estava ali deixando bem claro que não havia condições de retornar ao gramado, e o Paulo Brax, para quem não sabe, tem experiência como auditor em julgamentos por briga de torcidas. Antes de se tornar dirigente executivo do futebol, o Paulo Brax trabalhou no STJD, o Supremo Tribunal de Justiça Desportivo, onde hoje estará sendo julgada essa decisão, essa partida, o que irá acontecer entre Vasco e Sport. Ou seja, ele tem conhecimento dentro do tribunal, ele tem, não uma influência, né, mas ele sabe muito bem como funcionam as leis, já trabalhou lá e pode ser tem um papel fundamental, um papel importante aí nesta decisão que estará sendo realizada, estará sendo divulgada e julgada nos próximos dias. Algo importante, essa influência do Paulo Brax, que pode fazer sim com que o Vasco ganhe os 3 pontos nesta partida. A situação é essa, as informações que chegaram nesta tarde de segunda-feira são exatamente essas. Mas grandes vergonhas aí que aconteceram e esse posicionamento por parte do Sport me traz realmente certo nojo do futebol brasileiro e do futebol que o Sport vem praticando extracampo. Por isso que o Sport hoje está na segunda divisão, por ter profissionais, dirigentes, gestores tão ruins do lado de fora, que fazem com que dentro de campo o Sport não mostre um bom futebol e automaticamente permaneça na Série B do Campeonato Brasileiro. Nós, torcedores vascaínos, já sofremos com isso. A gente torce para que você, torcedor do Sport, se livre o quanto antes dessas pessoas que só prejudicam o clube de vocês. A gente vai ficar por aqui. Esse foi o vídeo, esse foi o Boa Noite Gigante. Desculpe por me prolongar tanto assim e volto a repetir, conto com o seu apoio, conto com o seu like, conto com a sua inscrição. É de suma importância você se inscrever no nosso canal para ajudar o nosso crescimento e a gente chegar aos 70 mil inscritos. Muito obrigado por você ter ficado até o final.
Se você ainda não se inscreveu, eu volto a repetir, se inscreva. Um grande abraço a todos e saudações vascaínas.